O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma reflexão da palavra. Antes de começarmos nossa reflexão, eu queria te pedir uma coisinha. Se essa mensagem fortalecer seu coração, deixa aqui sua curtida, seu joinha. Isso me ajuda demais a continuar levando a palavra de Deus para mais gente. Se inscreve no canal também e deixa aqui nos comentários o teu pedido de oração, que eu vou estar rezando por você. E aproveita, dá uma olhadinha nos comentários dos outros irmãos e reza por eles também. Vamos fazer essa corrente de oração bem forte. E olha, hoje a gente tem um desafio especial para você, mas só vou revelar no final. Então fica comigo até o fim do vídeo, combinado? Hoje é o último dia do ano, a gente está aqui fechando mais um ciclo e a igreja nos presenteia com esse evangelho tão profundo, tão bonito que João escreveu. Sabe, não é por acaso que a gente escuta essas palavras justamente hoje. Quando você pensa em tudo que passou esse ano, as alegrias, as tristezas, os momentos em que você se sentiu sozinho, os momentos em que teve certeza que Deus estava do seu lado, tudo isso faz sentido quando a gente entende o que Jesus quer nos dizer hoje. No princípio era a palavra. Que coisa mais linda, né? Jesus não começou a existir quando nasceu em Belém. Ele sempre existiu. Ele estava lá antes de tudo, antes do tempo, antes do mundo ser criado. E sabe o que isso quer dizer para você? Que antes de você nascer, antes dos seus problemas começarem, antes de qualquer coisa dar errado na sua vida, Jesus já estava lá. Ele já te conhecia. Ele já te amava. Não existe nada na sua história que tenha pegado Jesus de surpresa. Hoje você pode estar olhando para trás e pensando: nossa, que ano difícil. Tantas coisas aconteceram, tantas portas se fecharam, tanta coisa não deu certo. Mas escuta bem o que o Evangelho diz. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. Nada do que existe veio a existir sem Jesus.
Isso significa que até aquilo que você achou que estava perdido, até aquele momento em que você pensou que Deus tinha te esquecido, Jesus estava ali trabalhando, criando algo novo em você. Ele nunca te largou. O Evangelho fala que nele estava a vida e essa vida era a luz dos homens. Sabe o que é isso? É que Jesus não veio só para te dar regra, para te cobrar, para te fazer sentir que você não é bom o suficiente. Não. Ele veio para te dar vida, vida de verdade, vida que vale a pena. Quantas vezes a gente se sente apagado, cansado, sem forças para continuar? É porque a gente tenta viver longe dessa fonte de vida que é Jesus. A gente busca vida nas coisas, nas pessoas, no trabalho, no dinheiro e esquece que só nele a gente encontra o que realmente enche o coração. E olha que coisa bonita. A luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Isso é para você que está passando por um momento escuro. A escuridão pode até parecer forte, pode até te assustar, mas ela nunca vai vencer a luz de Cristo. Nunca. Por mais que pareça que tudo está perdido, que você não vai conseguir, que o mal está vencendo, a luz de Jesus continua brilhando e ela é mais forte que qualquer escuridão da sua vida. João Batista aparece nesse evangelho como alguém que veio dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio mostrar para todo mundo onde ela estava. E sabe, você também é chamado para isso. Você não é Jesus, mas pode ser como João. Alguém que aponta para Jesus na vida dos outros. Quando você trata bem uma pessoa, quando você perdoa, quando você é honesto no seu trabalho, quando você não desiste da sua família, mesmo quando está difícil, você está sendo testemunha da luz. Você está mostrando Jesus para o mundo, mas tem uma parte do Evangelho que aperta o coração. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Jesus veio para casa, veio para o seu povo e eles não quiseram saber dele, rejeitaram ele. E isso acontece até hoje. Quantas vezes a gente fecha a porta do coração para Jesus? Quantas vezes a gente prefere fazer do nosso jeito, viver do nosso jeito, sem dar ouvidos para Ele? É triste, mas é a verdade. Mas olha a esperança que vem logo em seguida. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Você entendeu isso? Se você acolhe Jesus, se você abre o coração para Ele, você se torna filho de Deus. Não é uma coisa que você conquista, não é uma coisa que você merece, é um presente, é graça pura. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter uma vida toda certinha. Você só precisa receber Jesus, acreditar nele, deixar ele entrar. E quando isso acontece, você nasce de novo. Não do sangue, não da vontade de ninguém, mas de Deus. É uma vida nova que começa. E hoje, nesse último dia do ano, você pode fazer essa escolha. Pode dizer: Jesus, eu quero te receber. Eu quero te acolher no meu coração. Não importa o que eu fiz esse ano, não importa quantas vezes eu te afastei, eu quero começar de novo com você. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso é o mistério mais lindo da nossa fé. Deus não ficou longe, Ele não ficou lá em cima, indiferente ao nosso sofrimento. Ele veio, Ele se fez gente como a gente. Ele sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu dor, chorou, sofreu. Ele sabe exatamente o que você está passando, porque Ele passou por isso também. Jesus entende você. Ele não te julga de longe, Ele veio para perto, bem pertinho mesmo. E o Evangelho termina dizendo que a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nolo deu a conhecer. Se você quer conhecer Deus, olha para Jesus. Se você quer saber como Deus é, olha para Jesus. Ele é a imagem perfeita do Pai. Quando Jesus acolhe o pecador, é Deus acolhendo. Quando Jesus perdoa, é Deus perdoando. Quando Jesus chora com quem está sofrendo, é Deus chorando com você. Então hoje, nesse último dia do ano, o que Jesus quer te dizer?
Ele quer te dizer que você não está sozinho, que tudo que você viveu esse ano, Ele viveu com você, que Ele é a luz que brilha na sua escuridão, que Ele quer te dar vida de verdade, que você pode começar de novo quantas vezes for preciso, que você é amado, que você é filho de Deus, que você tem valor. Não deixe esse ano terminar sem fazer as pazes com Jesus. Não deixa passar mais um dia sem abrir o coração para Ele. Recebe Ele hoje, deixa Ele entrar e vai ver como tudo vai mudar, porque onde Jesus entra, a escuridão sai. Onde Jesus entra, a vida começa de novo. Sabe, quando a gente olha para esse Evangelho, a gente percebe uma coisa que acontece muito na vida de quem está tentando se aproximar de Deus. Tem gente que escuta essa palavra maravilhosa, sente o coração bater mais forte, mas na hora de dar o próximo passo, alguma coisa segura, alguma coisa impede. E eu quero falar com você sobre isso agora, porque pode ser que seja exatamente o que está acontecendo com você. A primeira coisa que afasta a gente de Jesus é o medo de ser rejeitado. Você já parou para pensar nisso? A gente carrega tanta coisa errada, tanto pecado, tanta vergonha, que a gente acha que Deus não vai querer a gente. É como se a gente olhasse para o espelho e dissesse: eu sou muito sujo para chegar perto de Deus, Ele não vai me aceitar, eu fiz coisa demais, eu errei demais. E aí a gente fica longe, a gente se afasta. A gente nem tenta chegar perto porque já está convencido que não tem jeito. Mas Deus fez exatamente o contrário do que a gente imagina. Ele não esperou você ficar perfeito para vir até você. Ele veio quando você ainda estava perdido. O Evangelho diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus desceu. Deus veio morar no meio da bagunça, no meio do pecado, no meio da sujeira do mundo. Ele não ficou esperando você se limpar sozinho. Ele veio te buscar onde você está, com toda a sua bagagem, com todo o seu passado, com toda a sua dor. A segunda coisa que afasta a gente é o orgulho disfarçado. Isso é mais sutil, mais perigoso. É quando a gente acha que consegue viver bem sem Deus. Eu dou conta sozinho, eu trabalho, eu sustento minha família, eu não faço mal para ninguém, tá tudo bem. A gente vai levando a vida, resolvendo as coisas do nosso jeito e esquece que precisa de Deus. O Evangelho fala que o mundo não quis conhecê-la. O mundo tinha Jesus ali, bem na frente, fazendo tudo, criando tudo, mas preferiu não conhecer, preferiu ignorar. E a gente faz isso também. A gente ignora Jesus no dia a dia porque acha que não precisa. Mas Deus não desiste de você. Ele continua batendo na porta, Ele continua chamando, Ele continua oferecendo essa graça, mesmo quando você vira as costas. Porque o amor dele não depende de você merecer. O amor dele é maior que o seu orgulho, é maior que a sua teimosia. E uma hora, quando você cai, quando você percebe que não dá conta sozinho, quando a vida te quebra e você está no chão, sem forças, é aí que você entende: eu sempre precisei dele. E a terceira coisa, que é a mais dolorosa, é a frieza do coração. É quando a gente ouve a palavra de Deus, mas não sente nada. É quando a gente vem na missa, assiste um vídeo desses, lê a Bíblia, mas o coração está gelado, está duro, não mexe com a gente. É como se tivesse uma pedra no peito. E você sabe por que isso acontece? Porque a gente passou tanto tempo longe de Deus, tanto tempo fazendo as coisas do nosso jeito, que o coração foi esfriando, foi endurecendo. E aí chega uma hora que a gente não consegue mais sentir. Mas Deus tem poder para derreter esse gelo. Ele tem poder para quebrar essa pedra. O Evangelho diz que a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Capacidade. Deus te dá a capacidade de sentir de novo, de amar de novo, de viver de novo.
Você não precisa fazer isso sozinho. Você só precisa deixar Ele trabalhar em você. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu há algumas semanas. Recebi uma mensagem de uma pessoa chamada José Ricardo, lá de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Ele me escreveu um testemunho que mexeu muito comigo. José Ricardo tem 42 anos, é motorista de caminhão, casado, pai de 3 filhos, um homem trabalhador, daqueles que passa semanas na estrada para sustentar a família. Ele me contou que sempre foi católico, mas daqueles católicos que só vão na igreja quando tem casamento ou batizado. Rezava de vez em quando, mas não tinha uma vida de oração, não tinha intimidade com Deus. Até que no começo desse ano, ele descobriu que a esposa dele, a Valdirene, estava com um câncer agressivo. Os médicos deram poucas chances. Ele me disse assim: Frei, eu entrei em desespero. Eu olhava para os meus filhos e não sabia o que ia ser da gente. A Valdirene é o centro da nossa casa, ela é tudo para mim. José Ricardo começou a beber para tentar esquecer a dor. Passava as noites acordado, pensando no pior. Chegou a entrar em depressão. Parou de trabalhar direito porque não conseguia se concentrar na estrada. A situação financeira apertou. Os filhos vendo aquele sofrimento todo, foi um inferno. Aí no meio de julho, ele estava voltando de uma viagem, era madrugada, sozinho na estrada, e sentiu uma angústia tão grande que teve que encostar o caminhão. Ele falou que desceu da cabine, sentou no acostamento e começou a gritar para o céu. Ele gritou mesmo, com raiva, com desespero: Deus, se o Senhor existe, eu preciso de um sinal. Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. E ficou ali, chorando no meio do nada, às 3 da manhã. Quando ele voltou para o caminhão, ligou o rádio para tentar se distrair e estava tocando aquela música A Bênção do Aline Barros. Ele nunca tinha prestado atenção nessa música, mas naquela hora as palavras entraram no coração dele como uma flecha. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. José Ricardo me disse que sentiu uma paz que ele não sentia há meses. Uma paz que não fazia sentido nenhum. Ele não tinha mudado nada. A Valdirene ainda estava doente, as contas ainda estavam atrasadas, mas alguma coisa tinha mudado dentro dele. Daquele dia em diante, ele começou a rezar todo dia. De manhã, antes de ligar o caminhão, ele fazia uma oração. De noite, antes de dormir, ele agradecia a Deus pelo dia. Começou a participar de um grupo de oração pela internet quando estava na estrada. Levou a Valdirene numa comunidade de oração e os irmãos oraram por ela. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois, quando ela voltou para o médico, o tumor tinha reduzido drasticamente. O médico não sabia explicar. Falou que era raro aquele tipo de resposta. Hoje, em dezembro, a Valdirene está em tratamento ainda, mas os exames mostram que ela está respondendo bem. E José Ricardo me escreveu dizendo: Frei, eu sei que Deus me encontrou naquela estrada. Eu estava perdido, estava sem fé, estava sem esperança. Mas Ele não tinha desistido de mim. Ele estava esperando eu parar de tentar resolver tudo sozinho e pedir ajuda. Você está vendo? Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para entender que Deus está ali esperando a gente. Porque enquanto você acha que dá conta sozinho, você não procura por Ele. Mas quando você cai, quando você quebra, quando você grita no desespero, Deus responde. Ele sempre responde. O Evangelho de hoje traz uma promessa maravilhosa. Ele diz: de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. O que é isso? É que Deus não dá graça com conta-gotas. Ele não mede. Ele não fica calculando se você merece ou não. Ele derrama. Ele transborda. Graça por graça. Uma graça em cima da outra. Sem parar. Sem limite. E tudo que você precisa fazer é abrir o coração e receber.
Jesus não veio para complicar a sua vida. Ele veio para simplificar. Ele veio para te libertar dessas prisões que você mesmo construiu, dessa culpa que te sufoca, desse medo que te paralisa, dessa frieza que não te deixa sentir nada, porque o Evangelho também diz: a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Não foi pela lei, não foi por você cumprir regra, foi por Jesus, só por Jesus. Agora eu quero que você pare e pense comigo. Seja sincero com você mesmo. Qual dessas 3 coisas está segurando você? É o medo de não ser aceito? É o orgulho de achar que você dá conta sozinho? Ou é a frieza do coração que não sente mais nada? Pensa nisso. Não passa batido por essa pergunta. Porque se você não identificar o que está te prendendo, você não vai conseguir se libertar. E outra pergunta: você realmente quer mudar? Ou você só quer que Deus resolva seus problemas e depois você continua vivendo do mesmo jeito? Porque tem gente que só procura Deus quando está mal, quando está precisando, mas quando as coisas melhoram, some, esquece. Não é assim que funciona. Jesus quer um relacionamento com você. Ele quer fazer parte da sua vida todo dia, não só nos momentos de desespero. E mais uma coisa, o que você vai fazer com essa mensagem de hoje? Vai deixar ela entrar por um ouvido e sair pelo outro? Ou vai deixar ela mexer com você de verdade? Porque olha, você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus está falando com você hoje. Ele está te mostrando uma saída. Ele está te oferecendo uma vida nova. Mas você precisa escolher. Você precisa dar o primeiro passo. Sabe, o tempo está passando. Hoje é o último dia do ano. Você tem uma oportunidade de fechar esse ciclo de um jeito diferente, de começar o ano novo com Jesus de verdade. Não deixa para depois. Não adia mais. Porque a gente não sabe se vai ter amanhã. A gente não sabe se vai ter outra chance. O que você tem é agora, é hoje, é esse momento. O profeta Isaías disse uma coisa linda que se encaixa perfeitamente nesse evangelho. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Você ouviu? Todas as coisas. Não importa o tamanho da bagunça que você fez. Não importa quantas vezes você caiu, Deus pode fazer tudo novo em você. Ele pode transformar sua história, Ele pode mudar seu coração, Ele pode te dar vida de novo, mas você precisa abrir a porta, você precisa deixar Ele entrar. O Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Jesus não invade, Ele bate, Ele chama, Ele espera, mas você precisa abrir. Então hoje, nesse exato momento, você pode fazer uma escolha. Você pode dizer: Jesus, eu abro meu coração para Ti. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu quero essa vida nova que Tu está me oferecendo. Entra na minha casa. Entra na minha vida, toma conta de tudo. E se você fizer isso com sinceridade, com vontade de verdade, Ele entra, Ele age, Ele transforma. Porque a promessa é essa: a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Você não precisa conquistar isso, você só precisa receber. É de graça. É presente, é amor puro. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja agora, na sua casa, no trabalho, no ônibus, deitado na cama sem conseguir dormir, eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Respira fundo, feche os olhos se puder.
Porque agora a gente vai falar com Deus de coração aberto. Não importa se você está com a vida toda bagunçada, se você acha que não tem jeito mais, se você está cansado de tentar, Deus está aqui. Ele está esperando você. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que essa oração vai mudar alguma coisa dentro de você. Não é só palavra, é poder. É o Espírito Santo agindo agora mesmo. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo. Deixa o coração falar. Deixa a emoção sair. Deus não quer fórmula pronta, Ele quer verdade. Então vamos lá, juntos, entregar tudo nas mãos do Pai. Senhor Jesus, eu venho aqui na Tua presença assim como eu sou, do jeito que eu tô, sem máscara, sem enfeite, sem esconder nada. Tu sabes tudo sobre mim. Tu conheces cada pedacinho da minha história, cada erro que eu cometi, cada vez que eu te decepcionei. Mas eu sei que o Teu amor é maior que tudo isso. Eu sei que Tu não me rejeitas. Então eu chego perto de Ti hoje, nesse último dia do ano, pedindo perdão por todas as vezes que eu te virei as costas, por todas as vezes que eu escolhi o meu caminho ao invés do Teu. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu quis resolver as coisas sozinho, achei que eu dava conta, que eu não precisava de Ti. Que orgulho bobo meu Deus! Quantas vezes eu caí justamente porque quis caminhar sem a Tua mão? Quantas portas eu bati na cara porque eu não Te consultei? Hoje eu Te peço perdão por esse orgulho, por essa teimosia, por achar que eu era suficiente. Eu não sou, Senhor. Eu preciso de Ti todo dia, toda hora, todo momento. Sem Ti eu não sou nada. Obrigado, Jesus, por nunca ter desistido de mim. Obrigado por cada vez que eu caí e Tu me levantou. Obrigado por cada noite que eu passei em claro e Tu ficou do meu lado, mesmo quando eu nem percebia. Obrigado por cada lágrima que eu derramei e Tu recolheu com cuidado. Obrigado porque mesmo quando eu estava longe, fugindo de Ti, Tu nunca parou de me procurar. Tu és bom demais comigo, Senhor. Eu não mereço, mas Tu me amas assim mesmo. Senhor, eu Te louvo porque Tu és a palavra que existia desde o princípio. Tu és o Criador de todas as coisas. Tudo que existe veio de Ti, e se Tu criou o universo inteiro, se Tu fez as estrelas, os mares, as montanhas, eu sei que Tu podes criar uma vida nova dentro de mim. Eu sei que Tu podes fazer o impossível acontecer. Então eu Te peço, crie em mim um coração novo, Senhor. Tira esse coração de pedra, esse coração frio, esse coração que não sente mais nada e coloca um coração que bate por Ti, que vive para Ti. Pai, eu Te agradeço porque Tu enviaste Teu Filho ao mundo. Tu não ficou longe, Tu não ficou indiferente ao nosso sofrimento. Tu mandou Jesus para cá para viver como gente, para sentir o que a gente sente, para sofrer o que a gente sofre. E isso me consola, Pai. Saber que Tu entende a minha dor, saber que Tu conhece as minhas lutas, saber que eu não estou sozinho nessa caminhada. Jesus já passou por tudo que eu passo e Ele venceu. Então eu posso vencer também com a força dEle. Jesus, Tu disseste que a Tua luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem vencer. Então eu Te peço agora, brilha na escuridão da minha vida. Tem tanta coisa escura dentro de mim, Senhor. Tem medo, tem tristeza, tem mágoa, tem rancor. Tem pecado que eu nem consigo falar em voz alta, mas Tu já sabe. Entra nesses lugares escuros do meu coração e acende a Tua luz. Expulsa essas trevas. Tira essa sombra que está me sufocando. Eu não aguento mais viver assim, Jesus. Eu quero ser livre. Eu quero viver na Tua luz. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Vem com Teu poder, com Tua força, com Teu fogo. Queima tudo que não é de Deus na minha vida. Queima o orgulho, queima a vaidade, queima a preguiça espiritual. Queima esse coração gelado e acende em mim uma paixão por Jesus. Eu quero sentir de novo, Espírito Santo.
Eu quero me emocionar com as coisas de Deus. Eu quero ter sede da palavra. Eu quero ter fome de oração. Renova em mim essa chama que um dia ardeu e foi se apagando com o tempo. Senhor Jesus, eu quero te receber hoje de verdade. Não quero mais ser um católico só de nome, um cristão só de fachada. Eu quero ser filho de Deus de verdade. Então eu abro o meu coração agora totalmente, sem reserva, sem medo. Entra, Jesus. Toma conta da minha vida, toma conta da minha família, toma conta do meu trabalho, toma conta dos meus sonhos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu entrego nas tuas mãos. Faz de mim o que tu quiseres, eu confio em ti. Pai, eu te entrego todas as minhas preocupações, todas as minhas angústias. Eu te entrego esse peso que eu venho carregando há tanto tempo e que está me matando por dentro. Eu te entrego as dívidas, os problemas de saúde, os conflitos na família. Eu te entrego os filhos que estão longe de ti, o casamento que está quebrado, o vício que me aprisiona. Eu sei que eu não consigo resolver isso sozinho, mas tu podes. Tu és o Deus do impossível. Então eu deixo tudo nas tuas mãos e descanso, porque sei que tu vai cuidar de mim. Maria, mãe querida, mãe de Jesus e minha mãe também, eu te peço, passa na frente. Vai preparar o caminho para mim. Apresenta ao teu filho os meus pedidos, as minhas necessidades, as minhas dores. Tu que és mãe, tu entende o que eu estou passando. Tu entende o desespero de quem está vendo um filho sofrer, de quem está lutando para sobreviver, de quem está no limite. Pega na minha mão, Mãe Maria, e me leva até Jesus. Intercede por mim, reza por mim, porque eu sei que quando tu pedes alguma coisa ao teu filho, ele não nega. Senhor, eu declaro agora que a minha vida vai mudar. Eu declaro que esse ano novo vai ser diferente porque eu vou viver com Jesus de verdade. Eu declaro que as portas que estavam fechadas vão se abrir, que as coisas que pareciam impossíveis vão acontecer, que a minha família vai ser restaurada. Não é presunção, Senhor, é fé, é acreditar na Tua palavra. Tu disseste que tudo é possível ao que crê, então eu creio. Eu creio que Tu vais fazer maravilhas na minha vida. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Jesus, eu quero ser testemunha Tua nesse mundo. Eu quero ser como João Batista, apontando para Ti, mostrando para todo mundo onde está a salvação. Ajuda-me a viver de um jeito que as pessoas vejam Jesus em mim. Que quando alguém olhar para mim não veja os meus defeitos, mas veja a Tua graça trabalhando em mim. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu poder de transformar gente quebrada em gente nova. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade de recomeçar. Eu Te agradeço porque enquanto há vida, há esperança. Eu Te agradeço porque Tu não desiste de mim, mesmo quando eu quero desistir de mim mesmo. Tu és fiel, Senhor, mesmo quando eu sou infiel. Tu és constante, mesmo quando eu sou inconstante. Tu me amas com um amor que eu não consigo entender, mas que eu preciso tanto. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado por Maria, obrigado pela Igreja, obrigado por mais esse dia de vida. Senhor, eu entrego esse ano que está terminando nas Tuas mãos. Tudo que aconteceu, o bom e o ruim, as alegrias e as tristezas, as vitórias e as derrotas, eu coloco tudo no altar e eu recebo de Ti o ano novo com fé, com esperança, com a certeza de que Tu vais estar comigo todos os dias. Eu não sei o que vem pela frente, eu não sei o que me espera, mas eu sei quem vai comigo e isso me basta. Contigo, Jesus, eu enfrento qualquer tempestade. Contigo eu atravesso qualquer deserto, contigo eu vivo e não apenas sobrevivo. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus abençoe você agora e sempre. Que Ele abençoe a sua família,
seus filhos, seu casamento, sua casa. Que Jesus, que se fez carne e veio morar no meio de nós, transforme a sua vida a partir de hoje. Que Ele, que foi rejeitado pelos seus, mas nunca desistiu de amar, nunca desista de você. Que Ele abra os seus olhos para enxergar o quanto você é amado, o quanto você é importante, o quanto Deus tem planos maravilhosos para você. Que o Espírito Santo desça sobre você agora como fogo, como vento, como poder. Que Ele renove o seu coração, que Ele acenda em você uma paixão por Jesus, que Ele te dê forças para vencer tudo que você precisa vencer. Que o Espírito Santo te guie em cada decisão, te console em cada tristeza, te levante em cada queda. E que Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe de todos nós, cubra você com o seu manto de proteção. Que ela interceda por você todos os dias. Que ela apresente as suas necessidades ao coração de Jesus. Que Maria seja o seu refúgio, o seu consolo, a sua esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você hoje, eu te peço, deixa a tua curtida aqui, o teu joinha, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sua participação é muito importante, porque quanto mais você interage, mais gente o YouTube mostra esse conteúdo. E tem tanta gente aí precisando ouvir sobre o amor de Deus. E agora o desafio que eu prometi lá no começo. Você lembra? Eu te pedi para ficar até o final para saber qual era o desafio. Então aqui vai. Eu quero que você escreva nos comentários 3 palavras bem simples. Escreva assim: Jesus mora aqui. É isso. 3 palavras. Jesus mora aqui. Eu vou repetir para você gravar bem. Jesus mora aqui. Vai lá nos comentários agora e escreve essas 3 palavras. É um compromisso seu com Deus, é você dizendo que a partir de hoje Jesus vai morar no seu coração de verdade. E eu prometo que vou deixar um coraçãozinho no seu comentário, eu vou ver cada um que você escrever. E olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, você não é uma pessoa qualquer não. Você é alguém que leva a fé a sério. Você é alguém que quer crescer, que quer aprender, que quer se aproximar mais de Deus. E eu tenho um convite muito especial para fazer para você. A gente começou aqui no canal uma comunidade de membros, um grupo fechado só para quem quer realmente aprender, se aprofundar, conhecer mais sobre a nossa fé. Já estamos com nossos cursos ativos. A gente tem o curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse, onde a gente vai estudar toda a Bíblia de um jeito que você vai entender de verdade. Tem o curso do Catecismo da Igreja Católica, para você conhecer a fundo a nossa doutrina, o que a Igreja ensina. E tem o curso de Mariologia, para você conhecer mais sobre Nossa Senhora, entender a importância dela na nossa fé, aprender a rezar com ela. Isso aqui é uma bênção sem igual, meu irmão, minha irmã. Isso aqui vai transformar a sua vida espiritual de um jeito que você nem imagina. E não é para todo mundo, não. É só para quem quer realmente aprender, para quem está disposto a se comprometer, a estudar, a crescer. É um grupo fechado, uma família, onde a gente caminha junto nessa busca por Deus. E olha, tem tanta gente já vivendo uma transformação incrível dentro da comunidade. Tem gente compartilhando testemunhos emocionantes, contando como a vida mudou depois que começou a estudar, a entender melhor a palavra de Deus. Tem gente que estava perdido e encontrou o caminho. Tem gente que estava frio na fé e voltou a arder. É lindo demais ver isso acontecendo. Se você quer fazer parte, é muito simples. Você vai ver aí embaixo, logo abaixo do vídeo, um botão escrito Seja Membro. É só clicar ali que você vai ter acesso a tudo. Você vai entrar na comunidade, vai ter acesso aos cursos,
vai poder participar das lives exclusivas que a gente faz só para os membros. É uma oportunidade que eu não quero que você perca. Eu te dou um abraço bem apertado, daqueles de irmão mesmo, de quem torce por você, de quem reza por você. Que Deus te abençoe ricamente, que Ele te dê tudo que você precisa, que Ele realize os sonhos do seu coração, que Ele te proteja de todo o mal. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.